Todo mundo bem? Sejam todos bem-vindos. É um prazer muito grande receber a todos. E vamos para o nosso estudo dessa noite, fazer o nosso bate-papo. Já avisando a todos que quem veio hoje tem bônus hora em dobro. A noite fria, de chuva, então todo mundo que está aqui já está contando a pontuação em dobro, né? Espiritualidade. Como? Segunda-feira que vem para forgar. Aí, Zé, você volta para o ponto anterior, não compensa. Aproveita que veio hoje, já fica com os bônus aí para, né, faltar num dia de carnaval, né? Tudo bem? Fica com saldo. Tá com saldo, tá? É para ser um bate-papo. Fiquem à vontade para interromper, para perguntar, para a gente discutir, tá? Hoje até que tem menos pessoas, né? Fiquem menos tímidos para perguntar, viu, Clarinha? Pode perguntar, tá? Não tem problema. Tudo bem? Vamos lá. Bom, a nossa reflexão da noite é mais uma passagem do Evangelho do Cristo. Né? Mas eu preciso primeiro falar qual foi a situação, né? Então vamos lá. É uma frase de Jesus que todos nós conhecemos. Todos nós conhecemos, ela é muito famosa. A gente só sabe o finalzinho, né? Isso daí é cegos conduzindo cegos. Todo mundo já ouviu falar essa frase? Mas a gente entende qual é a situação que foi colocada essa frase? Então eu vou primeiro contar um pouquinho do contexto, depois vou colocar ela completa e a finalização dela. Então, Jesus estava falando para uma multidão e ele com os discípulos haviam chegado de uma caminhada longa de outras cidades. Eles andavam muito, né, pessoal? Não tinha Uber, né? Era tudo a pé mesmo, as distâncias eram longas e era tudo na caminhada e tudo deserto. E em determinado momento, os apóstolos estavam com bastante fome e se depararam com uma plantação. E nessa plantação, eles foram catando o que tinha e comendo alguma coisa, estavam com fome. E aí chegou um grupo, né, perante a multidão, de fariseus e mestres da lei. Ora, o que eram os fariseus e o que eram os mestres da lei? Os fariseus eram uma classe dentre o povo judeu que se diziam defensores das leis religiosas, das leis hebraicas. Tá? Então eles levavam as leis muito ao pé na letra e se preocupavam demasiadamente com as formas, com os ritos e muito pouco com a mensagem. Então por isso que Jesus não curtia muito os fariseus. A gente vai ver várias passagens do Novo Testamento, do Evangelho do Cristo, que ele fala dos fariseus. E ele dizia que eles eram hipócritas. O que são hipócritas? Pessoas que falam uma coisa e fazem outra. Né? Então aquele negócio, para vocês a lei, para mim eu faço o que eu quero. Era mais ou menos isso que eram os fariseus. E os mestres da lei eram compostos de vários fariseus, mas esses ainda tinham o dom da escrita, que era raro naquele tempo. Quase ninguém sabia escrever. Quase ninguém sabia ler. Né? E os mestres da lei transcreviam as leis, ensinavam as leis e muitas vezes interpretavam as leis. Que leis que nós estamos falando? As leis de Deus e que à época se misturava muito com as leis civis. As leis de convivência dos cidadãos hebraicos daquela época. Tá? E aí então chegam esses fariseus que já não gostavam de Jesus, né? E vira para Jesus na frente de todo mundo e fala assim, ei, o que tem aí os seus discípulos que não seguem a lei? Porque na hora de comer não lavaram as mãos. Isso era uma formalidade até hoje, né, no povo judeu. E então eles perguntam, por que os seus discípulos não dão cumprimento na lei? E aí Jesus responde para eles, e por que é que vocês, fariseus e mestres da lei, também não dão cumprimento na lei? E aí Jesus cita uma lei, honrar pai e mãe.
Isso naquela época queria dizer o seguinte, que os pais vão criando os filhos, como deveria ser hoje, e que na idade avançada, naquele tempo o trabalho era todo braçal, pessoal, chegava um momento que os pais não tinham mais condição. E, portanto, os filhos deveriam honrar, não só religiosamente falando, mas também patrimonialmente falando. Deveriam manter os pais. Ouviu, Pedro? Né? Tá aqui meu filho, que é bom ele saber isso, né? Para aprender direitinho, né? E aí, os fariseus, essa era uma lei de Deus, e Jesus coloca, fala assim, como é que fica aquela lei de Deus que honrar pai e mãe? E vocês, fariseus, dizem que se você já tiver doado tudo que você tinha que doar a Deus, então você não devia nada para o seu pai e para sua mãe. E isso era opor-se à lei de Deus. Então Jesus fala, e vocês, fariseus e mestres da lei, que se dizem doutores da lei, e vão contra a lei do pai, de honrar a pai e mãe e tal, fazendo isso, como é que fica? Deu uma retrucada nos fariseus, tá? E aí ficou-se aquele clima, e Jesus então vira-se para a multidão, porque eles atacavam Jesus na frente da multidão. E diz a multidão, olha, o que vai sujar, o que vai tornar impuro a vocês, não é o que entra pela boca, mas sim o que sai da sua boca. E aí ele complementa falando que é da boca que saem as maldades ou as bem-aventuranças, os homicídios ou o amor. Então Jesus fala para todos, não se preocupa com o que os fariseus estão falando, não. O importante não é você estar comendo com a mão limpa, não. O importante é o que você faz. É como você é. E aí os discípulos falam, mas Jesus, os fariseus ficaram muito bravos com você. E aí ele fala então a famosa frase que a gente ouve até hoje. Deixe-nos. Eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Deu para entender? Agora ficou mais clara a passagem? Como é que alguém que não diz a verdade, que não tem conhecimento da lei ou das coisas, quer ensinar a um outro o caminho da verdade? Então, resumindo toda essa passagem do puro e do impuro, foi isso que Jesus quis dizer a toda aquela multidão e aos apóstolos. E os apóstolos não entenderam, hein? Pediram, falaram, não, mas explica direito esse negócio, e ele teve que dar uma ótima explicação lá. Tudo bem aí? Deu para entender? Então vamos lá. Então vamos retornar lá para o nosso livro dos Espíritos, lá na parte 4ª, capítulo 2, das penas e gozos futuros. Estamos acabando a natureza das penas e gozos futuros. Tudo bem? Então vamos lá, questão 982. E aí Kardec pergunta, né, ao Espírito de Verdade, estão falando das penas na vida futura, o que é que vai ter de bom, o que é que vai ter de ruim, o que é que acontece a nós depois da encarnação, depois da desencarnação. O que acontece lá na vida espiritual? E aí Kardec faz essa pergunta que ela vale muito para todos. Será necessário que professemos o espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? O que quer dizer essa sorte na vida futura? O que Kardec perguntou? Falou, para a gente viver bem depois lá na vida espiritual, a tal da vida futura, desencarnados, é preciso que nós sejamos espíritas? Não. E aí, qual que é a resposta? Quem acha que não? Quem acha que sim? Quem não acha nada? Tá bom. Pessoal, a nossa fé raciocinada,
a nossa filosofia espírita, ela não impõe regras, ela não impõe normas, ela é uma aconselhadora. Não existe rito no espiritismo, não existe hierarquias, não existem... o dirigente da casa... O dirigente da casa é o maior devedor de todo mundo. Porque um médium para a gente, costumo dizer, não é o padre. Muito pelo contrário, é o segundo maior devedor de todo mundo. E nós lidamos com a transmissão dos espíritos superiores de como deve ser conduzida a vida. Mas todos nós temos o livre-arbítrio. Fazemos o que queremos. A única coisa que nós fazemos questão de constar todos, lei de causa e consequência, lei de livre-arbítrio, lei de simpatia, lei de evolução, de progresso. Nós gostamos e queremos divulgar todas as leis do Pai. Tudo bem? Então essa pergunta, a resposta dos espíritos superiores é: se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem no espiritismo, que é o que algumas religiões professam. Se você não for da minha, Deus não gosta de você, você está condenado à danação eterna. Não é isso? Nós não pensamos assim. Seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem, ou que não tiverem ensejo de esclarecer-se, o que seria absurdo. Tudo bem? Então o Espiritismo, ele não quer se impor sobre ninguém, ele não quer se impor sobre nenhuma religião, ele não quer se apresentar como uma religião correta. Aliás, tem um outro momento, né, no Livro dos Espíritos, acho que mais lá para trás, a gente já passou por isso, em que Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: o Espiritismo é a religião do futuro? Qual foi a resposta dos Espíritos? Não, o Espiritismo é o futuro das religiões. Porque o dia que todas as religiões retomarem a reencarnação, eu já falei isso para vocês aqui algumas vezes, se nós tivéssemos na nossa sociedade só a doutrina da crença na vida após a morte, da reencarnação, 80% dos nossos problemas estavam resolvidos. 80%. O cara, antes de roubar, ia pensar duas vezes, antes de se corromper, ia pensar duas vezes, antes de fazer mal ao próximo, ia pensar duas vezes. Tudo bem? Só o bem assegura a sorte futura, pessoal. Só o bem. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Deu para entender qual é a nossa linha de pensamento? Ô Paulo, mas e se o cara for ateu? Tá fazendo bem? Tá. Como é que vai ser a vida futura dele? Boa. Aliás, o Divaldo já falava, né? Pessoal, lá no umbral tá assim de espírita, viu? Tá cheio de espírita. Então não adianta falar da boca para fora, ser como os fariseus, né, hipócritas, né, pregar, não, porque a doutrina espírita não sei o quê, e chega lá fora, o que você faz? Maltrata os outros, briga com o vizinho, é uma pessoa de mau caráter, engana namorado, engana namorada, né? Isso não vale nada. Então, para a gente, o que é que vale? As pessoas têm que ser boas, é o que vale o que está no coração dela. E aqui, né, até outro dia eu comentei, acho que com a Ângela, né? A gente estava conversando e tal, de fazer umas coisas assim. Pessoal, vale aquele ditado popular: não existe jeito certo de se fazer a coisa errada. O jeito certo é um só, o bem é um, ponto. Ah, mas e se não é o bem? O certo é o certo. O bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduz. Ô
Paulo, então é melhor ser ateu do que ser à toa, né? É, melhor. Gente, seja bom. Se você vai ser ateu, você vai ser um bandista, você vai ser islâmico. O importante é o que vai no seu coração. Não é o que a gente tem visto aqui no Evangelho, Zé. Onde está teu tesouro? É lá que teu coração vai estar. Qual é o teu tesouro? São as coisas da matéria. Lembra que a gente estudou aqui umas segundas-feiras atrás? São as coisas boas. São as lembranças que você jamais vai esquecer. São os momentos felizes que você jamais vai esquecer. Ou é o carro do ano? Né? Tudo bem? Então vamos lá. Nenhuma dúvida? Então vamos partir para outro subitem. Nós vamos começar a falar agora das penas temporais, né? O que são essas penas temporais? São o cumprimento das nossas consequências vistas de acordo com o tempo. Tudo bem? Vamos lá. Kardec era muito preciso, né? Então, na questão 983, Kardec pergunta o seguinte ao Espírito de Verdade. Não experimenta sofrimentos materiais, o espírito que expia suas faltas em nova existência? Deu para entender essa primeira fase da pergunta? O que são sofrimentos materiais? Sofrimentos do corpo, da carne. Doença, fome, dor. Tudo bem? Então ele está perguntando isso daí, ó. Não experimenta sofrimentos materiais o espírito que vai expiar. O que eu falei já para a gente? Substitui essa palavrinha por consequência. Né? Que vai ter consequência de suas faltas em nova existência. Será então exato dizer-se que depois da morte só há para a alma sofrimentos morais? Kardec está tentando entender como é que é a vida lá depois da morte. Ninguém tinha falado nada sobre isso até então. E ele faz essa pergunta complexa. Vamos ver a resposta dos espíritos? É bem verdade que quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida são-lhe um sofrimento. Reencarnamos. Não é difícil passar frio, passar calor, passar fome, passar sede, ter dor de cabeça, ter dor de coluna, não é? Tudo isso, ele fala que são as atribulações da vida, são um sofrimento para o espírito encarnado. Mas só o corpo sofre materialmente. Quando estamos encarnados, quem sofre é o corpo. Os sofrimentos são materiais. Ok? Falando de alguém que morreu, costumais dizer que deixou de sofrer. Não é isso que a gente ouve? Vai nos enterros e fala, ai, graças a Deus, agora ele parou de sofrer, né? Não é? Quem é que já não disse isso? Aí parou de sofrer o corpo, pô. Exatamente, Zé. É exatamente isso que ele está falando. A pessoa vem de uma doença terminal pesada, judiou, parou de sofrer? Parou de sofrer o corpo, materialmente, não é? Porque o Kardec perguntou se o sofrimento é só material, foi isso que ele quis dizer, não é? Então, vamos lá. Nem sempre essa frase aí, deixou de sofrer, exprime a realidade. Nem sempre, mas ele também não está falando que é sempre. Não tem uma visão pessimista da doutrina espírita. Tá ok? Como espírito, ele está isento de dores físicas. Então vamos nesse exemplo que eu dei. Pessoa com uma doença, um câncer, foi pesado, judiou bastante, teve muita dor, então, desencarnou. Parou de sofrer? Parou de sofrer. Como espírito, ele está isento de dores físicas, ok? Porém, tais sejam as faltas que tenha cometido, pode estar sujeito a
dores morais mais agudas. E pode vir a ser ainda mais desgraçado em nova existência. Nossa, mas que visão pesada, né? O que o Espírito de Verdade está dizendo aqui, pessoal? Que a cada um conforme suas obras, como ensinou Jesus. Parou de sofrer fisicamente? Parou. Mas vamos fazer aqui Vamos imaginar aqui uma situação. Que essa pessoa que nós estamos tratando era uma pessoa muito ruim, muito egoísta. Tudo bem? Largou a família na miséria porque gostava de dinheiro. Não deu socorro a quem precisava. Tudo bem? E desencarnou. Cessou a dor física? Cessou a dor física. Mas, como já estudamos aqui, o juízo final, né? O que é o juízo final? É você, com você mesmo, sem filtro, sem mentira, sem mimimi. Então esse espírito começa a ter a visão real de todas as pessoas, que ele podia ter atenuado o sofrimento e não fez. De todas as pessoas, parentes e não parentes, que ele poderia ter auxiliado e não auxiliou. E isso, pessoal, lhe causa dores morais mais agudas. Tudo bem? Não tenham aquela visão do castigo, da espada, do chicote. Não é assim. Não é assim que funciona. É a lei de causa e consequência. Tudo bem? Oi? Uma dúvida. No caso, ele tem as dores morais. Ele se culpa, sofre isso e aquilo. Mas ele tem um arrependimento lá com essas dores? Tem. Espero que tenha. A pergunta, ele tem as dores morais, mas ele tem um arrependimento? Porque ele fez tudo isso, ele vai lembrar. Sim. Tá? Ele continua sendo um ser egoísta ainda. Sim. Ele pode lembrar de duas maneiras. É isso mesmo. Dinheiro era meu, fiz o que eu quis. O que é que acontece com esse espírito? Continua no que nós chamamos de perturbação. Ou seja, continua em desequilíbrio. Num pé lá e num pé cá. E sofre moralmente. Ah, mas ele, ao contrário, desencarnou e já percebeu e se arrependeu. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Só que Tem consequência. tem a consequência. Pessoal, muito ao contrário do que ensinam pra gente, né? Deus é extremamente misericordioso e bom. Todo mundo, absolutamente todo mundo, que fez as piores coisas quando encarnados, vai ser perdoado. Vai. Quando? No momento em que se arrepender. Porém, a colheita da sua semeadura é obrigatória. Vai ter que colher tudo que plantou. Vai ter que sofrer as consequências de todos os seus atos. Todos. Tudo bem? O mal rico terá que pedir esmola e se verá a braços com todas as privações oriundas da miséria. Aqui, os espíritos superiores, eles nos dão para a gente uma visão simplista das expiações nas novas reencarnações. Já dissemos que a coisa não é tão simples. A cada um conforme sua obra. Eu errei muito, mas acertei muito. As leis de Deus não são olho por olho e dente por dente. Compreenderam? Então não dá para a gente dizer assim, tá vendo aquele cara lá?
ele perdeu um braço? É porque na outra encarnação ele decepou o braço de alguém. Não é assim que a coisa funciona, pessoal. Tudo bem? Mas pode ser. Pode até ser. Pode até ser. Agora, você vai viver sem braço para você ver como é bom tirar o braço dos outros. Pode ser que, em que pese a lei de Deus não ser olho por olho, dente por dente, o Espírito tenha pedido essa consequência. Né? No livro Céu e Inferno, lá na segunda parte, já disse a vocês, quem tiver a curiosidade, vá lá ler. Não são historinhas, são depoimentos de espíritos desencarnados que Kardec, em várias sessões mediúnicas, foi evocando. Então, esses, acho que são 42 ou 62 depoimentos, eles estão divididos entre espíritos que desencarnaram bem, espíritos que desencarnaram mais ou menos, e espíritos que desencarnaram mal. E lá a história, é até uma história bem terrível, de um espírito que se chama de o danado. Ele mesmo se apresenta como o danado. Esse espírito foi um cara bom a vida toda. Quando ele morreu, ele foi enterrado, e por uma questão desconhecida, a família pediu que fosse exumado, porque acho que havia algum pertence que deixaram no caixão e queriam depois. E quando o exumaram, alguns dias depois, o corpo se encontrava virado e com uma das mãos comida. O que será que aconteceu? Foi enterrado vivo. E aí Kardec, a pedido da família, evoca esse espírito. E esse espírito vem e conta a vida dele. Ele falou, realmente, tive uma vida maravilhosa, perfeita, só que em encarnação passada, eu havia emparedado vivo a minha ex-esposa. Eu já estava perdoado, ela já havia me perdoado dessa falta, Deus já havia me perdoado, mas eu pedi que viesse com essa punição para me livrar 100%. Foi um pedido do Espírito. Aí foi no olho por olho, dente por dente. Tudo bem? Então ele está lá dando exemplo. O mal rico, o que é um mal rico, pessoal? Use e abusa do seu poder, esnoba, né? Faz o que faz, não ajuda ninguém. Lembra que a gente estudou lá atrás aquela questão? Aquele que podendo fazer o bem não faz, faz o mal. Por isso que a maior prova que nós temos é a prova da riqueza. É mais difícil do que a do sofrimento, da miséria. A prova da riqueza é a mais difícil. Tem uns amigos que falam assim, mas eu queria, né? Mas tudo bem, mas é exatamente por isso. Se você tem muito recurso, quanto bem você pode fazer e está deixando de fazer? Tudo bem? O orgulhoso volta com todas as humilhações. O que abusa de sua autoridade e trata com desprezo e dureza os seus subordinados, se verá forçado a obedecer a um superior mais ríspido do que ele o foi. Todas as penas e tribulações da vida são expiação, são consequência das faltas de outra existência, quando não a consequência das da vida atual. Então aquela frase também, aqui se faz, aqui se paga, é verdadeira? É verdadeira. Podemos sofrer consequências de coisas que fizemos nessa mesma encarnação. Tudo bem? Tem alguma dúvida aí? Não? Então, mas aí Deus é soberanamente justo e bom. Às vezes o tamanho do nosso erro é tão grande que a gente não aguenta a consequência nessa encarnação. E ela vai ficando, e o que ele faz? Ele financia. Né?
Vamos lá, vai, aquele nome que todo mundo gosta. Hitler teria condição de pagar todo o mal que ele fez naquela mesma encarnação? De jeito maneiro. Quantas reencarnações ele vai levar para saldar os seus débitos? De cara, 6 milhões de mortos. De vidas ceifadas. Vai longe, né? Paulo, então eu fico feliz com isso, Por esse quê? bate-papo de hoje. Por quê, Zé? Eu só tô com cansinho, coisa e tal, tá dando pra levar. Tá leve? Tá leve. Tá leve, tá aí. Ó, e você tá adquirindo bônus hora. É verdade. Todo bem que a eu tô gente feliz faz. hoje. Tá. Tem dia que você me magoa, hoje você tá deixando... Hoje eu tô deixando você bem, Zé? Legal. Pessoal, lembre-se daquilo, hein? Todo bem que fazemos apaga o mal que fizemos. Por isso vocês hoje estão ganhando bônus hora em dobro, né? Tudo bem aí? Aí ele fala pra gente, né? Logo que vocês saírem daqui, vocês vão compreender todas essas questões. Quando a gente perder essa visão da matéria e voltarmos a ter a visão espiritual da coisa. Começarmos a ver a nossa vida como um todo, né? Eu costumo dar um exemplo, não sei se vocês entendem. A gente precisa parar de olhar a desgraça da formiga e entender a grandeza do formigueiro. Dá para entender o que a gente está falando? Quando a gente volta para o plano espiritual e você fala assim, nossa, as coisinhas que eu passei, né, que Neuzé falou, foi pouco. Olha o que eu já tinha feito lá atrás. Nossa, estou indo bem, vamos continuar assim. Mas nós somos crianças espirituais e daquelas bem ranhetas. Né? Tudo a gente, não quero mais sofrer. Gente, ponha na cabeça que nós não somos filhos de um Deus sentado na nuvem, de barba, que fica olhando e fala assim, hoje esse povo está muito feliz, né? Vou botar um frio com chuva aí. Não é assim. Né? Essa vida está muito boa, vou arrumar uma desgraça na vida dessa pessoa. Não é assim. Não seria soberanamente justo e nem bom se assim fosse. Tudo bem? Vamos lá. 984. Aí Kardec pergunta de novo, né? Kardec é chato. As vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais? Então ele está perguntando se todas essas dificuldades que a gente tem já são a punição das faltas atuais? O que vocês acham? Não? Não? Sim? Talvez? É o que você acabou de responder, né, Paulo? Que vem de outras encarnações e o negócio vai parcelando. A gente vai parcelando, né? Chega um momento que você é tão bonzinho que você não sabe nem o que você está pagando, né? Ou seja, você já está na 12ª parcela daquele tênis que você comprou lá no Xing Ling, que já desmanchou no pé, e você ainda está pagando tênis, né? Você nem sabe mais o que você está pagando aquela parcela, né? Vamos ver a resposta do Espírito de Verdade. Não. Já dissemos, são provas impostas por Deus. Ou, aqui que dói para nós, né? Vós mesmos escolhestes como espíritos antes de encarnardes. Vamos lembrar de novo isso aqui? Estamos lá em cima, estamos lá na erraticidade, já demos uma descansada, né? Já demos uma curtida, já estamos prontos para descer, para reencarnarmos, e vamos ter que pensar na nossa reencarnação. Ver os erros que cometemos, o que a gente precisa corrigir, e principalmente, pessoal, o que a gente aguenta corrigir. Quanto que a gente aguenta. Tá? E é lá em cima, nesse momento, que orientado pelos espíritos superiores, né, a gente vai fazer ali um estudo. Ou então, você precisa corrigir isso. Você foi assim, foi assado. Ó, estamos pensando em você voltar assim, assim, assado. Ah, mas eu queria voltar com o rosto do Brad Pitt.
O rosto do Brad Pitt é legal. Mas, meu irmão, vê bem. Você traiu em 4 encarnações seguidas 22 esposas e namoradas. Você acha que é uma boa você voltar com a cara do Brad Pitt? Vai te ajudar a corrigir isso aqui? E lá, pessoal, nós não estamos preocupados se a gente vai nascer vesgo, com um braço a menos, com um braço a mais. A gente está preocupado em saldar débitos, em purificar. Por quê? Para quê, Paulão? Para ser feliz mais rápido. Ô Paulo, e a mulher que é casada com mulher, ou então o cara que é coisa e tal, ele pediu para ser isso? Não, livre-arbítrio. Chegou aqui, ele era para ser homem, e daí ele resolveu ser mulher. Vamos dar um exemplo. Vamos lá. O Paulão é homem, reencarna homem, reencarna homem, reencarna homem. Em todas as encarnações eu fui o quê? Um déspota dentro de casa. Nossa, o que é isso? Eu fui um machão, dava na cara da mulher, mulher tem que ficar dentro de casa lavando e passando e cala a boca, não sei o que, não é? Fui um abusivo. 8 encarnações. Aí vou lá em cima, então, tá na hora de descer, né, Paulão? Então, vou voltar de novo. Então, né, Paulão? Você já abusou demais, né? Você já foi machão demais. Você não acha que tá na hora agora de você voltar mulher? Porque tá na hora de você colher o que você semeou. E ó, você vai voltar mulher e eu vou botar uns homens tão legal na sua vida. Causa e consequência. Aí o Paulão fala o quê? Eu topo. Chega aqui, o que eu faço? Viro para o outro lado. Estou fugindo da prova. Nós não estamos falando aqui se é certo ou errado. Para nós espíritas, não existe certo e errado. Existe o caminho mais fácil e caminho mais longo. Existe caminho mais sofrido e caminho menos sofrido. O livre-arbítrio, meu irmão, é seu. Aí já não gostei. Mas eu não entendi, Paulo, na verdade. Então, por exemplo, assim, eu venho mulher e eu resolvo que eu não gosto de homem. Isso já foi definido lá em cima? Ou... Não, é uma escolha sua. Gente, o espírito de criança não é o espiritinho. É um espírito, muitas vezes, muito mais velho do que nós. Com muito mais experiência que nós. E ele tem livre-arbítrio. E ele pode ainda no seio da mãe, quando está para reencarnar, falar, essa prova não vai dar, não. Não pode haver o aborto espontâneo? O espírito não pode desistir ainda na barriga da mãe? E ele desiste. Assim como ele nasce, ele fala assim, não quero. Não estou pronto. O que vai acontecer com ele? Vai para o inferno? Não, vai ter que repetir a prova. Livre-arbítrio. O espírito não tem sexo. Ele não tem sexo. Então ele escolheu Muito bem ser lembrado. homem, mas depois chegou na hora de pensar, não. Por que aceitou então lá? Porque a hora que a gente está lá em cima, a gente aceita. Por que a pessoa aceita ser médio e chega aqui e não quer mais? Gostou lá, né? Vem com a mediunidade, eu quero, chega aqui e fala, quero ficar indo para centro espírita, não. Por quê? Porque nós somos imperfeitos, pessoal. É isso que nós estamos fazendo aqui. Então o espírito ele carrega com ele. Peraí, pessoal, como é que. Então o espírito carrega com ele? Carrega com ele, como eu vou dizer? Por exemplo, você foi um machão em várias encarnações. Você carrega isso daí junto. Você traz consigo aquela característica do espírito. Característica. E mesmo que você não lembra quem você foi quando está aqui, você carrega essa característica. E ela pode se manifestar. O que nós somos? E o dia que eu desencarnar, eu ganho um par de asa, Não. sei todos os idiomas, todo o segredo do universo. Nós somos o que isso que nós somos. Fala aqui. Uma pessoa que tem, sei lá, traço de psicopatia,
Desculpa, não entendi, Raquel. Pessoas que têm traços de psicopatia. Tá, Elas- psicopata. eram homicidas antes, e aí vem aqui com essa lembrança. Eles vêm ainda com esse defeito. E aí, tipo, ele vai ter que vencer isso, tem esse traço de psicopatia e não matando ninguém. Quantas encarnações ele vai ter que reencarnar para consertar a psicopatia? Que ela tem vários sintomas. Desprezo pelo outro. Então o que ele vai ter que fazer? Vai ter que reencarnar as 10 vezes e sofrer bastante? Não sente remorso? Não sente remorso? Inteligente? O Oppenheimer estava preocupado quando ele criou a bomba atômica? Extremamente inteligente? Será que tem um traço de psicopatia? Será que ele vai responder indiretamente pela morte de mais de 300 mil japoneses? Gente, o espírito é o que ele é. Nós trazemos, encarnamos, nós somos o que é o nosso espírito. Nós não somos muito diferentes disso no plano espiritual. Mas uma coisa que sempre me faz pensar é isso, como se fomos criados todos iguais, como que os espíritos podem ter escolhas tão distintas, ou como que alguns podem ser tão mansos, né, de uma forma de ser, e como alguns podem ser esses psicopatas, pessoas tão agressivas, como que pode ter tanta discrepância? Já falamos sobre isso aqui, a coisa linda da noite. Cada um de nós é um ser único no universo. Olha o tamanho da grandeza de Deus, né? Deus criou a Ângela, só tem uma Ângela no universo, com as únicas características da Ângela, do jeito que a Ângela é, um espírito que vem caminhando, que já foi macaco lá atrás, e ainda será um Cristo planetário. Indivíduos. E o que faz a gente diferente? O livre-arbítrio, nosso poder de escolha. Ou eu vou para cá, ou eu vou para lá. Ô, Paulo, mas o que a Patrícia falou, que eu entendi, é que, por exemplo, Deus criou eu e ela. A gente é dois espíritos que não tem nenhum traço de personalidade e a gente vai desenvolver isso. Isso. Um sempre vai muito para um lado, do outro para o lado. Se não... O livre-arbítrio. Mas não tem nenhum traço antes, entendeu? Tipo assim, eu posso ter meu livre-arbítrio hoje em dia de ter certas escolhas por conta Isso. da minha carga, mas se eu não tenho nada, e Então, ela não tem vamos- nada, por que um vai para um lado e outro vai para o outro? Então vamos tentar pensar isso. Virou aula de filosofia religiosa. Vamos lá. Deus criou os espíritos simples e ignorantes, de não saber nada. Nada. Você e a Patrícia foram criados, plim, criou. Você, num belo dia, quando adquiriu inteligência, porque a gente vem numa escala evolutiva desde o átomo. Tudo bem? Em determinado momento, quando adquirimos um pouco de inteligência, quando viramos hominídeos, você olhou para a estrela no céu. A Patrícia olhou para um bichinho que ela queria comer. Começou aí a diferença. Livre-arbítrio. Você se preocupou mais em coisas, ela começou a se preocupar mais em suprir a alimentação da tribo. Aí você aprendeu aquilo também, mas aí um dia você achou que o cara roubou a coxa de dinossauro sua, você bateu com o tacape na cabeça dele. Pumba! A Patrícia viu aquilo e falou, ai, que nojo. O Paulão olhou aquilo e falou, que legal. Lei de sociedade. Livre-arbítrio. Só que aí, quando eu vi que bater na cabeça dos outros não é legal, porque quando eu bati na cabeça da Ângela, eu não tinha mais a Ângela do meu lado que eu matei ela, eu vi que isso não era bom. E você? Você não. Você continua achando que era legal porque você batia na cabeça de todo mundo. Você está entendendo? É assim. A pessoa conheceu o que é certo e errado e seguiu caminhando. A lenda de Adão e Eva e do fruto proibido. O que era o fruto proibido? O conhecimento. Está entendendo? Só são escolhas, né, Paulo? Só você é a soma
das escolhas que você fez até hoje. Todas. As boas e as ruins. É isso que fez o Fábio. Que é muito diferente do Paulo. Vocês não escolheram estar aqui hoje? Mas Deus criou todo mundo simples e ignorante, com a mesma oportunidade. Mandou um cara aqui, falou, esses meus filhos estão meio perdidos, vou mandar um cara para falar como é que toca a coisa. Eu falei, gente, ó, é assim. Um pouquinho acreditou, o outro o resto falou, está por fora, nós vamos mais para gandaia, nós queremos mais fazer guerra, esse Deus não é bom, vou inventar outro. E isso é a humanidade. E somos movidos a amor ou dor. Tem muita discrepância, né, dos tipos humanos, né, Exato. escolhas. Porque somos, né, são infinitas as possibilidades. Sim, mas a discrepância entre a capacidade de fazer o bem e o mal É muito absurda. grande. Como é que a gente pode ser seres humanos parecidos, entre aspas, com escolhas tão diferentes? Nós já vimos isso no Livro dos Espíritos, né? Como é que de repente aparece um psicopata aqui? São espíritos que sabem que tem um grave desvio e mesmo assim se comprometem em estar aqui na nossa sociedade para tentar se melhorar. E caem, né? Caem pesadamente. Foi útil para nós vermos que aquilo não é bom e foi útil para ele saber que ele não estava capaz e que vai ter que expiar tudo aquilo. Deu para entender? E o quanto de maldade e de coisas ruins que essa pessoa faz? Então, se a gente olhar para 30 anos atrás, havia muito mais maldade que tem hoje. Ah, Paulo, mas hoje a gente vê muita violência, que hoje todo mundo filma. Eu estou há 32 anos nessa vida. Tudo que acontece hoje acontecia 32 anos atrás. A diferença é que ninguém mostrava no Instagram. Né? A gente fala, nossa, que horror, psicopata, matou o marido, picou, pôs na mala. Faz quantos anos isso? Uns 5, 6 anos? Vocês estão esquecendo que teve o Chico Picadinho há 40 anos atrás? Chico Picadinho fez a mesma coisa. Então os espíritos, pessoal, eles vêm de prova em prova e vêm entre nós. E essa é a lei de sociedade. Nós fazemos um trabalho de caridade, de tentar mostrar o que é certo, e essa pessoa tem que se esforçar para tentar fazer o que é certo. Se não fizer, o que acontece? Vai para o inferno? Não, vai sofrer. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Então, muito obrigado à presença de todos. Vamos agradecer a espiritualidade da casa. Vamos agradecer aos irmãos que interviram em cada um de nós essa noite. E vamos desejar que todos nós fiquemos na luz do Cristo. Graças a Deus.